Então hoje a gente não precisa olhar pra lá. Porque a gente já se acostumou, né? A gente tá aqui, né? A gente se vira pra lá. Tô tirando vocês da zona de conforto. Imagina então, Thiago. Vai ser engraçado. Aí eu, Dani, né? Ops, a câmera é aqui. Mas você pode olhar pra ela, tá? Mas aí se ele olhar demais vai ficar... Não, demais não. vai Às vezes ficar você de vai lado. olhar aqui. Eu não. Se eu olhar pra ela vai rir do meu sorriso. Jamais. Talvez sua vida em outra plataforma Eu também. sou uma pessoa muito séria, Thiago. Eu sou um profissional, entendeu? Uma pessoa muito séria. Entendeu? A gente entendeu. Não, né? Por que você tá me imitando? Já é o início do 4º episódio. Vamos lá. Let's go! No episódio que nós falamos sobre o casamento. Obrigado por me lembrar. Já tá valendo? Já. Pessoal, no episódio de hoje, a gente decidiu falar. O noivo de Dani está aí atrás das câmeras. E ela foi... Ou melhor, ela pediu ele em casamento. Através da sogra. Acompanhe nos stories. Quer começar de verdade agora? Amiga, essa do Botox. A gente tarda, mas não falha. Olá pessoal, bem-vindos ao Odontologia Podcast. Estamos na nossa 4ª semana com muito a celebrar. E claro, com a sua participação que faz toda a diferença. Queremos agradecer aqueles que já enviaram feedback, já falaram pra gente o que está achando do conteúdo que a gente está passando aqui. Inclusive, eu quero pedir a você que nos ajude, né, a construir um conteúdo ainda melhor. A sua contribuição faz toda a diferença e a gente sempre aprende juntinho. Se você está ouvindo aí no carro, no som do seu carro, você tira um print, marca a gente. Vou até falar o nosso Instagram, que é bem fácil. Dr. Thiago _BMF e a Daniele Ferreira.tv. Marca a gente, esse feedback é bacana. E a gente vai saber também o que você está achando, o que a gente pode melhorar. Porque esse é o objetivo, né, Thiago? Com certeza. Trazer o melhor conteúdo para você. E hoje, a gente está aí na nossa 4ª semana, é o nosso 4º episódio. A gente vai conversar hoje sobre um tema bem bacana. Além da odontologia. Muito a se pensar em fazer. E a primeira pergunta, Thiago, esse assunto realmente é relevante para o dentista, é importante ele pensar, além da odontologia, que é o que ele vive, é o que ele é? Bem, Dani, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse 1 mês de podcast. É nóis. Isso a gente só pode estar construindo graças a vocês que estão nos acompanhando, então somos eternamente gratos. E em se falando do tema, sim, ele é extremamente importante, tanto que eu comecei há um tempo, alguns meses atrás, a gente estava conversando nos bastidores, um podcast ou um Instagram que se chama Além da Odontologia. Foi uma tentativa que eu fiz com 2 amigos de trazer conteúdo que abrisse a mente das pessoas, trouxesse insights para entender que mudança de mindset, conhecimentos fora da parte técnico-científica, elas são importantes. Só que acabou que a gente não conseguiu conduzir, acabamos nos separando. Tá parado o projeto, mas a gente só o Instagram. A gente vai retomar isso aí em um devido momento ainda este ano, com fé em Deus. Mas voltando a falar, quando eu percebi que o consultório ele foi evoluindo e foi melhorando, eu fui percebendo que era quanto mais conhecimentos fora da odontologia eu aplicava. Por isso que a gente concebeu esse tema, além da odontologia. 2 pontos. O que eu preciso saber? Interessante. E a gente percebe que, na verdade, o consultório às vezes é um campo de batalha, né? Porque existe uma fluência hoje de comportamentos e a pessoa não vai só para uma situação clínica, às vezes é um problema bem mais profundo. A gente precisa entender que não é prudente e todo mundo deveria evitar fazer do seu consultório um campo de concentração, um campo de batalha. Por quê? Quando você entra em atrito com seus funcionários, colaboradores, fornecedores, você acaba indo por um caminho que dificilmente às vezes tem volta, se você não souber
entender o que é que está acontecendo. E um fator chave nisso tudo chama-se comunicação. Verdade, eu adoro isso. Temos um especialista em comunicação. Tem a ver com os perfis, né? Os perfis das pessoas. A gente precisa entender também que, por mais que eu solicite que um funcionário meu faça uma atividade, cada um deles vai conseguir desempenhar num devido momento, numa devida eficácia, digamos assim, se a gente puder assim denominar. Alguns vão ter aquela performance próxima do que a gente gostaria, outros nem tanto naquele período de tempo, precisariam talvez de um pouco mais de tempo. E às vezes a gente se chateia, quer brigar, quer dar bronca, fica revoltado e começa aí o caos. E esse problema, ele muitas vezes poderia ser contornado se a gente começasse a aceitar que cada pessoa ela vai ter seu devido tempo. A gente fala muito sobre isso aqui, né? E isso faz com que a gente entenda que, às vezes, o que também está faltando é ao líder, ou seja, quem está no comando do consultório, saber identificar as potencialidades e fraquezas de cada um. E saber, inclusive, trazer aquela atividade que funciona melhor na mão de A, essa outra na mão de B. E aí você consegue fazer uma junção do melhor dos dois mundos, das pessoas que te assistem, e seu consultório não se tornaria, então, uma guerra. Tiago, eu percebo que você consegue ter esse domínio com a sua equipe. Eu queria perguntar se tem a ver também, pelo fato de você ter uma certa experiência nas universidades, né, na sala de aula, na verdade. Tem tudo a ver, Dani, e eu digo a todos que nos acompanham que não foi tanto, eu acho, só do tempo que eu passei fora, desses quase 9 anos fazendo a residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foi porque, quando eu voltei, o meu maior desafio, eu considero, foi quando eu voltei. Por quê? Por mais que eu tenha feito essas titulações, passado quase uma década fora, foi no campo de batalha, vamos chamar assim, que não se deve fazer um campo de batalha no consultório, mas vou usar esse termo para dizer no campo, em trabalho mesmo de campo, foi que eu comecei a ver o seguinte: aluno, ele tenta confrontar o professor o tempo inteiro. E eu percebi que quando eu comecei a ensinar nas universidades, quando eu voltei, eu tinha que ser sagaz, tinha que ser rápido. Era o aluno já falando ali, e se eu não tivesse uma velocidade de resposta, muitas vezes eles iriam achar que venceram. Por quê? Acaba que eles enxergam como uma disputa. Isso é prejudicial à relação aluno-professor, ao bom relacionamento de todos. Mas foi ali que eu comecei a ter essa velocidade de resposta e procurar contornar situações que outrora talvez eu preferisse, até pela imaturidade, né? Confrontar. Eu aprendi a tentar, digamos, Conquistar, de certa forma. conquistar eles. Ter a confiança, conquistar o relacionamento, a reciprocidade, o respeito. E não é fácil, porque eu era aquele professor turrão, Imagina. duro, Imagina. fazia todo mundo estudar, colocava provas memoráveis, letra AK, então fazia um pouquinho isso. E daí, com o passar do tempo, eu vi que eu fui conquistando eles pelo seguinte: eu realmente fazia com que eles entendessem que eu queria o crescimento deles. E eu trago isso para o consultório. E quem está aqui nos escutando, esse é um insight que eu dou a vocês. Todos que estão comigo, seja aqui, todos que colaboram para você estar vendo esse podcast, podem ter certeza, eu faço de tudo para que o Rafa, o Douglas, a Dani, Júnior, ali, que todo mundo cresça. E é o mesmo que eu quero com minhas funcionárias. Tanto que eu lembro de uma das funcionárias que eu tive que começou comigo, que quando ela iniciou, ela não tinha nem o dinheiro da comida. Em mais ou menos um ano de trabalho, ela já estava alugando um apartamento, mobiliando ele, e para mim aquilo ali, aquela vitória dela era a minha vitória. Por quê? Ela não tinha nada, o emprego que ela estava antes não estava dando esse subsídio a ela, e não era que eu conseguisse pagar mais do que eu poderia, ou que ela ganhasse mais que a média, mas foi porque aos pouquinhos fomos crescendo juntos. O consultório foi melhorando, ela também foi melhorando e para mim também. Então algo que eu tento deixar bem explícito para a equipe é: se eu crescer, vocês crescem. Então é algo que eu deixo para todo mundo entender que pode complementar o consultório de vocês, pode estimular os funcionários de vocês. É o que eu chamo de relação ganha-ganha. Qual o grande problema da odonto nos consultórios, nas clínicas, principalmente populares? É a relação do ganha-perde.
quer tirar o máximo possível de aproveitamento das pessoas sem dar a ela algo em troca. Inclusive os que estão, na verdade, produzindo, né? E isso cria uma relação patológica. E isso cria, então, esse campo de batalha no consultório. Deus me livre de ter isso, porque eu nem dormiria com minha cabeça em paz no travesseiro. E existem vários tipos de pessoas, né, Tiago? A gente precisa compreender, fazer essa leitura, né? Porque a gente está lidando não só com funcionários, mas também os pacientes, né? Você precisa ter essa capacidade de ler, né? Se é auditivo, se é visual, se é kinestésico. Explica um pouquinho até para quem está acompanhando a gente, né, esse nosso material, que é o que há de novo. Inclusive, esses estudos são feitos por Harvard, né? São estudos mais da neurologia, do comportamento social, que interferem diretamente nas profissões, inclusive na odontologia. O famoso PNL, né? Nossa programação neurolinguística tem tudo a ver com isso. Então, essas pessoas, a gente precisa entender que elas vão estar ao nosso redor. São nossos colaboradores. E no caso da odonto, são os nossos pacientes. O paciente chega no consultório, tem paciente que é mais de querer olhar olho no olho com vocês. Tem paciente que vai querer mais ouvir auditivo. Tem que entender disso para atender, né? Tem que entender um pouquinho disso, porque com isso você vai criar, inclusive, ferramentas para você persuadir. E quando eu falo persuadir, às vezes a pessoa acha que é feio. Ah, não, professor, isso é coisa de ladrão. Não. Poder de persuasão vai ajudar vocês, inclusive, a alavancar o consultório de vocês, não é só com o cliente, não. Isso serve para tudo. Relação pai-filho, mãe-filho, cônjuge, tudo isso, até porque uma relação de conquista, quando você está aí no seu relacionamento, é persuasão que você está fazendo. Quando a mãe está querendo que o filho não use drogas, é persuasão que ela está fazendo. O mesmo vale para o que a gente faz no nosso cotidiano no consultório. E para entender um pouco disso, a gente precisa compreender esse tipo de pessoas. Tem as sinestésicas, que são aquelas que vão precisar mais estar palpando. Então eu diria que são aquelas que Você usa um crânio assim para mostrar aqui, ó. Verdade. O crânio, isso tem tudo a ver mesmo. Aí Tem pessoas que querem palpar, inclusive até as placas. Aí eu falo, essas placas são para mimetizar, são de latão. A gente usa de titânio nas pessoas, mas querem palpar mesmo. Tem Tem muito. sinestésico. Aqui, esses dentinhos aqui, aí você faz aqui, você extrai aqui, né? Voltando, vamos falar sério. Mas é por aí mesmo, o sinestésico ele precisa palpar. E a gente tem que respeitar que são limitações que, por mais que aí os estudos falem que tem a ver com a parte biológica, herança genética, tem a ver com a formação da pessoa, não vou entrar nesse mérito porque não somos especialistas nisso. Mas o que a gente pode depreender daí é que você pode aumentar, inclusive, as vendas, a conversão do seu consultório. Se você começar a respeitar isso nos pacientes. É o público, né? E aí tem paciente, às vezes, que já chega porque sofreu em consultórios anteriores, ou na vida mesmo, né? Muitos acabaram, não precisa ser só em outros profissionais, pode ter sido experiências negativas que teve antes, e aí já chega reclamando. E aí já fala lá, aqui vocês são todos enrolados. Ou seja, já criou uma barreira, né? Entre o profissional e o cliente. É difícil suplantar? É, mas vai precisar de paciência. E se você não tiver isso, pode ter certeza que vai ser só mais um profissional para aquele paciente. Então a gente tem que respeitar o paciente auditivo, que é mais de ouvir. Às vezes ele não vai olhar você nos olhos. Ele vai ficar, Dani, às vezes olhando para baixo, mas vai ficar concentrado na sua voz. Aquele que é visual, ele vai querer olhar olho no olho. E nem todo dentista é visual. Às vezes vai ficar um pouco constrangido. Às vezes são pessoas tímidas. E a timidez, infelizmente, nesse modo contemporâneo da gente, não é nem bem vista, né? No mundo das selfies, a gente tem que perder a vergonha. E como eu contei lá no segundo podcast, um dos meus pontos de inflexão, de virada de chave, foi quando eu perdi o medo de falar em público. Hoje, meu recorde, eu acho que palestra para 500, 600 pessoas. Então, assim, é algo que eu tive que construir ao longo da vida, e quem está aí do outro lado precisa também, respeitando as limitações de cada pessoa, para poder, no final das contas, de novo, comunicar-se. E quando, só voltando um pouquinho ao podcast anterior, a gente falou que é importante começar. Então, não fica com esse medo, começa, isso é importante. Inclusive, a gente vai começar a falar agora de outro ponto que está relacionado com o meu conhecimento, então, mas para isso, a gente só deixa bem certo, né, essa ideia de que a verdade para a persuasão faz toda a diferença.
Porque aí você se conecta com a pessoa, né, Thiago? Você passa aquilo que realmente você é. Você não precisa se preocupar, porque você é isso. Então, fica fácil, flui com tranquilidade. Não é verdade? Com certeza. A gente precisa, Dani, fazer com que o pessoal entenda que não é enganando as pessoas que você vai converter mais pessoas para o consultório. Eu já conheci profissionais que falam, você é louco de falar as possíveis complicações pós-operatórias que a cirurgia ortognática, aquele siso difícil vai ter, você deve perder clientes por causa disso. E eu disse, bem tranquilo, que eu perca. Por quê? O pior de tudo é você ter uma pessoa que você converteu para fazer o procedimento, ela teve uma complicação, e a gente sempre fala assim na saúde, o que é dito antes é aviso, orientação, é possibilidade de complicação. O que é dito depois é só desculpa. E a desculpa, ela tem muita relação, sabem com o quê? Com ações judiciais. Então, mais outra dica aqui, outro insight é, seja verídico, fala a verdade. E Explique tudo, né? Explique tudo. E aí isso me lembra algo que eu vejo, Dani, acho que deve ter também no jornalismo com certeza, sobre o fato de que pessoas verdadeiras que falam a verdade, o sucesso delas se sustenta. Quando eu voltei, eu via pessoas que apareciam muito na mídia comprada, digamos assim, e eu não ouço falar delas mais. Então, é algo que eu acredito que, por mais que você que está do outro lado, você é recém-formado, eu sei que acaba se comparando, por mais que a gente já tenha dito que a comparação ideal é que seja com o nosso eu de hoje, com o de amanhã e com o de ontem, mas a gente acaba se comparando, somos seres humanos. E no final das contas tem pessoas que não são verdadeiras, são famosos fakes. E esses fakes, uma hora eles caem, não perdura. Diria que o gráfico deles vai lá em cima, Estados Unidos 2008, quebrou, aí cai o gráfico. Então, tem que realmente entender, você tem que ser verídico, gente, é outro insight que você tem que saber que além do conhecimento técnico, às vezes você acha que vai converter mais faltando informação, não é nem que você está mentindo, mas eu acho que a pior palavra que eu posso dizer aqui é omitindo. Não é algo para se conduzir. Eu vou abrir um precedente até particular. Quem já vem acompanhando os nossos episódios, inclusive nas nossas redes sociais, vê o quanto a gente brinca um pouco até de uma situação nova. Vou abrir para explicar às pessoas o seu fomento de verdade, né, no seu conteúdo. O Thiago fez uma aplicação de Botox com um colega, né? Não foi de sucesso, um amigo dele. Aí a gente se tratou isso de uma forma engraçada, né? Mas é um mês, na verdade, que já se passa, você consegue sorrir. Não tem um mês não, mas vai fazer. Vai fazer Daqui a uma semana. Né? Só que aí a gente tinha marcado de fazer essas gravações e tal, e a gente preferiu passar essa verdade para quem está acompanhando, quem está ouvindo, quem está assistindo. Porque acontece. Não é verdade, Thiago? Você pode explicar até melhor do que eu. Eu poderia... Deu certo, né? Eu que fiz, de novo. É top, não, mas acontece, poderia ter acontecido comigo mesmo fazendo, mas isso foi importante você citar, porque é aquilo que você disse, apenas comece. A gente poderia ter parado de fazer as coisas por alguma desculpinha, e a gente preferiu continuar sem parar aqui, porque o medo de fazer, de tomar decisões, de executar, a gente não pode ter. E às vezes eu vejo que muito recém-formado está aí do outro lado, vai ficar só no conhecimento técnico, vai ficar só estudando. Ah, professor, mas eu quero concurso. Tudo bem. Ah, eu quero só fazer uma área como odontologia legal. Tudo bem. Mas, independente de área, vocês vão se relacionar com pessoas. Verdade. E ao se relacionar com pessoas, vocês precisam evoluir no que a gente chama desse desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal. E o que eu vejo muito de falha, que vira o campo de batalha, como a gente estava falando nisso, é com o paciente e com os colaboradores, os colegas. E esse negócio de falar a verdade, Dani, eu vejo que muitas vezes também está atrelado a outro probleminha, crenças. Muitos dentistas acabam tendo crenças limitantes. O paciente pode chegar com crenças enraizadas. E a gente tem as crenças limitantes e aquelas fortalecedoras. Por exemplo, minha mãe sempre dizia que eu era lindo. É uma crença limitante e fortalecedora. Ai, meu Deus. Não é contigo, não. Eu tô rindo. É fortalecedora, né?
É verdade, é fortalecedora, né? Vai fazer o quê? Mãe é mãe, eu acho que tem vários aí se identificando do outro lado. Eu acho que a vida foi bem boa com você pelas fotos de antigamente. Pessoal, a equipe toda aqui tá dizendo que eu, O Botox tem toda a participação. eu fui igual a vinho, eu melhorei com o tempo. Nossa! Mas falando de crença, eu vejo muitas vezes que os dentistas têm várias crenças enraizadas e uma delas, que é bem interessante, vai doer em quem está aí do outro lado, acompanhando a gente. Medo de ficar rico. Como é que é isso? Quando a gente é mais novo, a nossa mãe às vezes fala bem assim. A nossa mãe fala, menino, menina, não pegue no dinheiro não, ou então se pegou, lave a mão, dinheiro é sujo. Quem nunca ouviu isso? E isso enraiza na cabeça da criança crenças negativas. Porque sempre vai voltar, isso é um ciclo que vai ficar voltando repetitivamente. É até você falar para uma criança muito pequena, que deu um susto, vamos supor, na mãe, fulana, você quer me matar, você quase me matou de susto. A criança vai pensar que quase matou mesmo a mãe. A depender das palavras e a forma que a gente passa, a gente acaba enraizando. Então, crenças nada mais são que experiências anteriores, em maioria negativa, né? E esse negócio de a pessoa não ter afinidade com o dinheiro tem ocorrido demais no odonto. No nosso país em si, a forma de se lidar com o dinheiro é um pouquinho diferente, é cultural, né? Cultural, a gente não tem uma disciplina que deveria ter em todas as faculdades e colégio, que é a inteligência financeira. Ou, no mínimo, gestão, planejamento financeiro. E por conta disso, a gente vê tantas pessoas endividadas, tantas facilidades, às vezes, de créditos tentadores, que acaba deixando, por exemplo, o cirurgião dentista endividado desde a graduação, porque está com FIES, por exemplo. Aí se forma, pega um empréstimo no banco, aí toma mais outro endividamento. Então eu sei que, no final das contas, o cirurgião dentista é um profissional que ele está muito suscetível a já começar a vida profissional devendo. E quando a gente vai ler nos livros Serbásia, Natália Arcuri, Tiago Negro ou vários outros, a gente começa a perceber que isso dificulta inclusive o crescimento. Porque a pessoa já está endividada, ela já entrou num desequilíbrio financeiro que acaba atrapalhando ela demais. E o que eu percebo que com essa crença limitante dos dentistas, ele acaba às vezes não conseguindo enveredar pelo melhor caminho. E quando a gente faz umas perguntas, Dani, que é bem interessante, eu já perguntei em vários cursos que eu dou ao redor do Brasil. Por que você está fazendo meu curso? Por que você está fazendo nosso curso? E a resposta sempre é porque eu quero aprender essa técnica para aplicar lá no meu consultório. Certa vez eu disse, não é. Aí o aluno olhou assim para mim, claro que é, professor. Não, não é. Você está fazendo o curso da gente porque você quer ganhar mais dinheiro. E aí deu uma risadinha de lado, de canto, e fez assim com a cabeça, mas professor, porque é feio, né, falar que... Entenderam? Então, no final das contas, a maior parte dos dentistas acha feio ter o dinheiro e quer ser rico, mas não aprende a lidar com o dinheiro, acaba às vezes não torcendo pelo sucesso do colega, mas eu não diria dentista, eu diria que isso é algo do ser humano, muitas vezes, que ainda não está evoluído, vamos dizer assim. Então, a gente precisa deixar essa crença de lado. Essa crença não tem nenhum problema. A gente faz cursos para a gente evoluir, porque o dinheiro tem que ser visto como um facilitador. Resolve os problemas. Vai resolver muitos problemas, vai ajudar a família. Quem não quer ajudar a família? Quem não quer ajudar pessoas que você gosta? Quem não quer também poder fazer mais cursos? Porque o dinheiro também é isso. Investir em si. Reinvestir em si próprio. Então, os cursos na Odonto, eles custam muito. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando, você vai precisar continuamente, durante sua vida profissional, estudar. Livros custam dinheiro. Para que saia também da média, né? Porque o que a gente tem são profissionais, às vezes, na média, que aí é um outro problema.
profissionais inseguros, porque de alguma forma também lhe falta a competência em conhecimento. Porque eu acredito que não só na odontologia, todas as profissões têm sofrido mudanças muito rápidas por causa da globalização, da informatização das coisas e da era que a gente vive de informação, e a odontologia não é diferente, é na saúde. Então a todo instante tem coisa nova, né? Tem, o tempo todo. É muito rápido, né, Thiago? É tão rápido, Dani, que vou dar exemplo. Cursos que eu já fiz em 2016, que eu tinha 2 anos, já tem técnica bem obsoleta. Eu digo por ser coordenador de uma especialização em implante. O que eu fazia na implantologia quando eu era aluno 10 anos atrás, muito não faço hoje. Na turma anterior que eu tive, que foi de 2015 a 2017, nessa turma nova que a gente está começando agora em 2020, tem muita coisa que a gente nem fará mais, porque está evoluindo o tempo todo. E eu preciso ter, inclusive, dinheiro para investir no curso que eu quero, porque senão eu não me atualizo o suficiente. Então, o pessoal tem que entender aí do outro lado que é um constante investimento. Quem acha que é só sua formatura e tchau, só vou montar meu consultório e ficar ali, você vai ficar estagnado. Infelizmente, eu tenho que ser aquele que vai dizer a verdade nua e crua na sua cara. Então, tem que parar de ter essa crença limitante. Então, pare de ser assim e comece desde já a tentar fazer um trabalho bem feito, valorizar-se. O poder da autovalorização é algo, para mim, incrível. Cuidado com o ego, como a gente já falou também aí em episódios anteriores, porque isso pode te derrubar, mas também não se desvalorize. A gente precisa fazer isso o tempo inteiro, porque a gente às vezes é derrubado pela nossa própria mente. Agora, Thiago, ainda falando sobre o comportamento dentro do consultório, essa relação também de compreender o outro, essa capacidade, como é que é para você, assim, você já adiantou um pouquinho pra gente, mas o que você acredita que pode ser contributivo para quem está do outro lado, né? Porque eu acho que você deve ter pego uns perrengues, viu? Essa relação. Com certeza. Quem nunca? Não é fácil. A relação interpessoal, que é um dos outros poderes que o cirurgião dentista precisa ter, né, como conhecimento a mais na odontologia, é entender que cada pessoa é diferente. Cada pessoa enxerga o mundo pelo seu filtro. Verdade. Então, como a gente falou já de crenças aqui, a gente além disso tem que falar também que o fato de cada pessoa olhar pela sua ótica faz com que aquele paciente que chegue, que seja às vezes difícil de lidar no consultório, porque são diversos pacientes. Vou dar um exemplo clássico que acontece, que vários vão se identificar do outro lado, e eu tenho certeza que também às vezes se chateiam e às vezes ficam felizes. Tem paciente que vê ali no meu consultório, tem os quadros dos meus diplomas, né, de titulações, mestrado, doutorado, 2 de destaque da graduação e do PhD, mas... Recente agora, né? Nacional. Teve o do Instagram, né? Isso aí não tem não ainda. Mas tem paciente que senta na cadeira, nem olha para os lados, nem olha para os meus certificados e no final das contas olha para mim só como alguém que vai passar um orçamento. Esse não está me valorizando. E eu sei que muitas vezes a gente fica chateado e é um paciente que muitos falam, não faço questão que vá no meu consultório. Eu já me peguei várias vezes falando isso, inclusive, até em lives. Mas, vamos agora olhar por outra ótica. É um paciente, ele pode arcar provavelmente com o seu tratamento. Então, é um paciente mais difícil, mas que você pode persuadir. Precisa ser conquistado. Precisa ser conquistado, porque ele já deve ter tido problemas anteriores, um histórico que levou a essas crenças, às vezes de achar que todo profissional é sacana, todo profissional quer ganhar em cima. Foi treinado para não valorizar isso. Talvez não estudou, porque às vezes tem isso, né? Também. Eu não acho que isso seja importante. Um nível socioeconômico, família, tudo tem envolvimento, né? Mas também tem o outro lado. Tem pacientes que chegam aqui no consultório, como chegou essa semana 2, que eu lembro bem, uma era uma adolescente com a mãe. Ela começou a olhar para meu certificado, a mãe disse que ela era bem estudiosa, então por isso que ela se identificou. Ela quer fazer medicina, até a mãe falou, e ela também. Ela começou a olhar, e eu lembro bem que quando ela parou e olhou lá, tese, destaque,
USP, doutorado. Eu vi como ela olhava para mim maravilhada, eu senti aquilo. Então vão ter pacientes que vão nos valorizar e a gente já vai conquistar, e aí fica uma dica para você que fez carreira acadêmica como eu fiz e também vive de consultório como eu, utilize isso porque ajuda na persuasão também do consultório. E é honesto, Sim. é transparente. É a validação daquilo, tudo que você percorreu na sua vida, né? É como eu falar de comunicação, eu quero falar, eu não tenho voz, eu não tenho presença de vídeo. Eu vou falar de quê? De comunicação. Com certeza. Então, no final das contas, é tudo que essas pessoas se basearam na vida delas, elas vão trazer ali aquelas informações e a gente precisa, enquanto profissional, então, olhar sobre a ótica delas para entender, porque senão vai ficar difícil a comunicação. Isso tem que ser um hábito. E esse hábito é difícil. Porque eu digo que às vezes eu faço no consultório, porque é como se ligasse uma chave. Entrei no consultório, liguei a chave de um profissional, tenho mais paciência, e às vezes quando eu saio, eu não fico tanto com essa chave ligada. E eu tenho que me policiar. Até porque eu sou ser humano, então também tenho minhas falhas, como todo mundo tem. Então essa é mais um insight que a gente deixa aqui. Aprenda a respeitar o fato de que as pessoas são diferentes e que nem todos vão chegar ao consultório dando o mesmo crédito que você acha que merece, e isso vai influenciar diretamente em como você vai ter que reagir a esse paciente. Mais uma vez, comunicação, concorda, Dani? Super. Faz toda a diferença. O que é que você poderia nos dar então de uma dica de comunicação para o cirurgião dentista quando ele tem essa dificuldade? O conceito de comunicação já é perfeito. O que é comunicar? Comunicar é se fazer entendido. Para isso, você vai ter que usar todas as ferramentas e habilidades disponíveis. E as que você não tem, você vai ter que buscar. Porque o grande segredo não é você ter problema. É você, além de identificar o problema, buscar a solução. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, nem de saber fazer tudo. Se você, por exemplo, é um odontólogo, um dentista que não se comunica bem, o que é que você precisa fazer? Você precisa buscar um auxílio. Você precisa buscar uma consultoria, um curso, alguma coisa que te aprimore nisso, né? Uma leitura, um livro, que inclusive o Thiago faz várias indicações aqui que podem mudar o seu mindset de pensamento. Porque a comunicação, ela ocorre primeiro aqui. Que aí a gente volta a todos os conteúdos que a gente já postou. Quem você é, por que você é, para onde você vai. Se esses contextos estão bem formados dentro de você, fica mais fácil comunicar. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar também tão ofendido se a pessoa não entender, porque eu não dependo do que ela pensa sobre mim. Eu apenas sou. Se ela me conferir, me outorgar a autoridade de fazer o procedimento, ela vai perceber que o Botox ficou perfeito. Desculpa. Ela não para. Sorry, coisinha. Voltando ao normal, aqueles que estão nos ouvindo, né? Acabei de fazer uma piada com o Thiago sobre o Botox dele, porque o meu está perfeito dele não. Então, gente, comunicar é isso, é trazer essa informação e fazer-se entendido. Então, Dani, no final das contas, o pessoal precisa entender que, primeiro de tudo, vem o que ele acredita que é na sua própria mente. Certo. E com isso, aprender a lidar com as outras pessoas, muitas vezes tendo que ser mais flexível. Não é isso? Flexibilidade. Estar pronto para se moldar. Se você não se permite se melhorar, você mesmo está cavando o seu insucesso. E eu noto que isso é difícil no consultório, que às vezes a gente fica naquele automático. Ou no ego. O ego também. E aí chega, seu funcionário não fez aquela atividade, você acaba explodindo, se chateando. E aí sim o consultório volta a ser aquilo que a gente falou, de um campo de batalha. Só pancada. E às vezes não é nem isso, mas às vezes você está passando por uma dificuldade, está iniciando o consultório e precisa de uma união de sua equipe. E essa união, ela vem com liderança. Principalmente você também tem família, tem marido, tem esposa, tem filho, tem tudo. Né? Tem muita coisa para se preocupar, mas tem que aprender que no consultório o cirurgião dentista, o gestor, é o líder. E o que é que a gente nota? Muitos não fazem o papel da liderança. Então é mais outro insight. Você
que tiver dificuldade, eu digo porque eu ainda considero que eu sou uma criança nesse assunto, então eu estou estudando sobre liderança, aplicando o que eu puder, porque no final das contas, quem está conduzindo o meu barco aqui, no consultório que a gente até grava nele, sou eu. E quando a gente chama os outros, atrai os outros para perto da gente, quando a gente está passando às vezes por um problema, eu vejo que alguns falam, vou demitir o funcionário, eu também já passei por demissão. É sempre chato, mas é necessário às vezes. Só que eu também já resolvi com conversa, porque eu nunca tinha parado, talvez, para conversar. E aí quando eu disse, vamos fazer de tudo para melhorar nesse quesito, vestimos a camisa e o negócio se alavancou ainda mais e virou um braço direito meu. Então, comunicação, ela é necessária, respeitando tudo isso que a gente está falando. Mas para isso é como o Dani falou anteriormente, tem que ter uma mudança de mindset e que vai ser decisivo para o sucesso ou o seu fracasso. E mudança de mindset, ela não é fácil. Por quê? Eu vejo, pelo que na época eu publiquei no Além da Odontologia, eu tive atrito com profissionais que disseram, você está fazendo um culto ao sucesso. Para quem é recém-formado vai ficar muito agoniado, muito ansioso. Eu acho que essas suas postagens, as últimas, foram infelizes. E eu discuti, não tirei a postagem e disse, a meu ver, estamos corretos, porque a gente acaba usando até literatura base, que é do Napoleon Hill. Quem não conhece, procure livros, porque tem vários que estão envolvidos com o autodesenvolvimento pessoal, inteligência financeira, emocional. E isso é necessário porque a gente vê que no final das contas, o que você pensa e o que você executa, que também não adianta ficar só no pensamento, é o que faz a diferença no final das contas. Dani, o que é que o pessoal pode, porque a gente já está finalizando, na sua opinião, fazer para melhorar a comunicação com o cliente e com as pessoas, que são os seus pacientes? Tá, vamos lá. Partindo do pressuposto que a comunicação é ser entendido, então primeiro você precisa ter bem definido o que você pretende, qual é o seu público, qual é o tipo de serviço que você quer oferecer, quer ofertar, como vai ser feita essa troca, como anda o seu ambiente, como é que a sua equipe está preparada para atender a essa demanda. Então, se você tem todas essas ferramentas disponíveis, você já tem menos problemas. Se um problema novo chega, você tem que parar e estudar. Se é o paciente, você vai estudar o paciente, como é que ele pensa, como é que ele funciona. A gente colocou alguns tópicos, por exemplo, que são algumas das ferramentas para identificar se ele é visual, se ele é sinestésico. Porque, gente, às vezes o problema é uma questão só de explicar o procedimento, explicar o valor, o porquê do valor. Exemplo, se você dá um valor que é alto, se você só joga o valor, ele vai dizer alto. Mas se você explica, porque a anestesia é um pouco mais cara, porque eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, porque eu trabalho já oferecendo isso e isso. O meu consultório é higienizado, ele é isso, ele é aquilo. Então o meu trabalho é diferente, por quê? Porque eu tenho isso, isso e isso. Qual é a pessoa que, tendo uma justificativa dessa, vai se negar a passar por um procedimento com segurança, por exemplo, porque é mais caro? Ela até parcela para mais vezes, ela pode adiar um mês, mas ela vai fazer com você. E isso também é algo que você tem que ter, não somente como profissional da odontologia, mas em qualquer área, é ter bem definido, é a qualidade do seu serviço. Faz toda a diferença. Faz, e me lembrou mais um paciente que eu atendi recente, Dani. Vejam como é importante que Dani acabou de falar pra gente. O paciente era um casal de tatuadores e eu lembro bem que já tinham passado por outro profissional e acabaram fechando aqui comigo porque disseram, doutor, além do ambiente ser um ambiente que é diferente, e eles se identificaram porque o local deles, que eles têm próprio de tatuagem, eles fizeram num modelo mais voltado para um consultório hospital. Ou seja, o que muita gente acaba tendo receio ao fazer tatuagem, que é da parte de esterilização, asepsia, eles tomaram o cuidado de deixar branco, parece que é um consultório, eles me mostraram a foto, eu achei lindo. E aí o meu, eles tiveram uma sensação boa, porque quem conhece através das fotos, dos vídeos, vê que aqui não parece um consultório.
tons de madeira, cinza, nada aquele branco. Isso é o primeiro fator. O segundo que eles falaram foi: o senhor aqui falou com a gente de uma forma que nos deixou confortável, fez com que a gente se sentisse como se fosse amigo, porque no final eu acabei falando com eles de um pouquinho outras coisas, fugindo um pouco da consulta tradicional, e a outra pessoa foi aquela consulta fria. E era consulta particular, porque a minha é particular, da outra pessoa também era. Então eles acabaram dizendo que esse foi um dos grandes diferenciais, o fato da comunicação mais humanizada que eu passei para eles. E por isso que a gente coloca aqui, eu coloquei alguns, essa parte eu vou ler aqui, Dani, de conteúdos que vocês precisam ler para estarem verdadeiramente além da odontologia. Quando eu digo não é só ler não, é como a gente falou, Dani, é fazer às vezes cursos sobre isso. Porque o pessoal acha que só a leitura vai levar ao próximo degrau e tem, às vezes, profissional A tem mais dificuldade em algumas questões do que profissional B e vice-versa. Então, algumas a gente vai destravar no dia a dia apenas com leitura e aplicabilidade, outras a gente precisa de um recurso maior, de uma ajuda maior, de um mentor. E isso me lembra, Dani, também uma coisa muito importante antes de a gente finalizar com essa parte, a importância das pessoas que você anda. A gente já falou, eu falo isso direto, você é a média das 5 pessoas que você mais anda, mais está envolvida. E se você é a pessoa também mais inteligente ou mais preparada da mesa, que você, mesa entenda, o local que você está habituado a ficar, está errado. Não tem nenhum problema, não é demérito nenhum você estar num local em que você é o que sabe menos, em aspas, entendo, mais burro, digamos assim, mas não estou chamando ele de burro. Processo de acepção. A pessoa está em crescimento. Então, você não cresce quando entra em zona de conforto. A gente já falou disso. Então, estar além da odontologia é aceitar isso e rasgar o ego. Porque eu vejo grandes profissionais que eram maiores 5 anos atrás, quando eu voltei, e hoje não são, sinceramente, muita coisa. Estavam na zona de conforto muitos anos e acabaram não fazendo mais cursos, achando que o mundo não evolui tanto quanto eles estão evoluídos. E essa prepotência é nada mais do que o pontapé inicial para a queda. E aí acaba aquela ascensão e vira insucesso. Então, por isso que tem conteúdos que vale a pena, Dani, falar aqui. Colocamos aqui como habilidades para você fixar, para você correr atrás. Número 1. Para um profissional ter sucesso e além da odontologia tradicional, ele tem que ter conhecimento técnico-científico. Isso aí eu acho que, sinceramente, né, tá claro, tá nítido. Mas é porque muitos profissionais acham que só basta isso. Isso é só 50% que contribui para o seu sucesso. Uma outra grande parte é comunicar-se bem. Dani falou muito bem aqui, contribuiu fortemente aqui para o nosso aprendizado, porque ao se comunicar, fortalece a relação com os seus colaboradores e com os seus pacientes. 3, a gente poderia trazer aprender a persuadir, e não é para pensar que isso é feio. Ah, ladrão, gente do mal faz isso. Persuasão é importante para que a gente evolua, para que a gente converta tratamento. Quando você pensa diferente, você está com crenças. E quem tem crenças precisa trabalhar elas, precisa tratar elas. Outro tópico é vender. Tem que aprender a vender. Aí tem o conteúdo que eu vou citar aqui da Daniela Guimarães, que até estava comigo no Além da Odontologia. Ela fala muito de vendas em odonto. E eu vejo que de vez em quando ela tem um hater lá pesado, que acha que é um absurdo porque ela ensina processos de venda a dentistas. E tem vários outros na internet que fazem isso. Não, dentista tem que saber vender. Só que na faculdade, muitos professores ensinam que isso é errado, isso é feio. E aí cria uma crença limitante na cabeça do acadêmico que quando se forma ainda está limitado. Então não pode. Outro tópico é ter autoconfiança. E a autoconfiança ela tem a ver com segurança, que é o próximo tópico. Senão, como é que você vai transmitir?
algo ao paciente, como é que o paciente vai confiar em Para você? ter segurança é preciso ter Autoconfiança e conhecimento. Como é que você não tem conhecimento científico e não confia em si próprio? Que antes de esperar que os outros confiem na gente, a gente tem que ter autoconfiança. Através disso é que você vai fazer com que as pessoas também confiem em você quando você tiver esse tipo de poder. E quando eu digo poder, é porque às vezes para alguns isso está longe, para outros está mais próximo, mas tem que continuadamente treinar. Um outro que eu gosto muito é empatia. Porque para você, Dani, o que é ser empático? Inclusive, também quando você falava, eu já estava pensando nisso. Né? Deixar até uma orientação para você que está acompanhando esse material. Se preocupe com os outros, valorize os outros, não trate as pessoas como produto. Inclusive, a gente vive uma era de necessidade de conexão verdadeira. E a conexão verdadeira, a comunicação, a troca com o seu paciente, com o seu funcionário, é quando você valoriza ele em realmente no que ele é. Então, o seu funcionário serve alguém, muito obrigado, a água que você serve é diferente. Deixar o outro confortável com você. Porque no momento da crise, no momento em que você precisar comunicar uma coisa um pouco negativa, você vai estar com um copo de água cheio. Você vai estar com a sua credibilidade, com o seu relacionamento estável. Empatia é isso, parar para ver o outro, parar para se preocupar com o outro, no sentido de compreender e fazer funcionar o objetivo. Se é na consulta, né, se é na troca com o funcionário. Pronto, concordo plenamente, Dani. Muita boa definição, excelente. Eu só acrescentaria uma coisa para o caso da gente na odonto, o paciente. É atender de forma humanizada e não enxergar o paciente apenas como cifras. Porque eu vejo muito colega que só enxerga paciente como dinheiro, como número. E aí é um pontapé inicial para decadência. Pessoal, todo mundo precisa de dinheiro para comprar suas coisas, para crescer na vida, mas ele tem que ser visto como uma consequência de um serviço bem prestado, com você tendo sua agenda lá preenchida o quanto você acredita que merece. Eu digo que merece no patamar quando você conseguir. Então não pode ver o paciente sem empatia. Empatia é algo necessário para você ir além da odontologia. E é a oportunidade. A gente não sabe com quem a gente está lidando. Né? Às vezes a pessoa, você pode fazer um pré-julgamento do potencial financeiro dela, mas ela às vezes não vai ser o seu potencial cliente. Mas vai poder te levar a potenciais clientes. Digamos que você atenda uma senhorinha, fez só uma limpeza. A limpeza é o mínimo, né, do serviço de odontologia. Ok, mas ela gostou tanto do seu atendimento que ela vai falar com a patroa dela, que conhece outras pessoas, que o atendimento do Dr. Thiago Santana é diferenciado e é incrível. Aí ela fala, é mesmo? O que é que ele faz mais? Ah, ele faz implante, ele faz isso, botox, harmonização. Ah, é mesmo? Ah, minha filha, ele tem tanto do papel na parede, e o filho da mãe é bom. E pronto. Você já tem a pequena venda e você já tem as outras vendas. E é isso que vai fazer você monetizar e continuar no seu consultório. Ou seja, recorrência. Você vai fazer com que aquele paciente que já fez um investimento em você, no seu negócio, ele continuamente reinvista. Pode ser meses depois, semanas depois, ou anos, mas no final das contas vai retornar porque foi bem atendido e ficou satisfeito. Ainda como outros tópicos que têm que ser trabalhados, e aí fica aqui o convite para a gente fazer isso de podcast, marketing. Quem hoje não trabalha com marketing? Todos nós. É necessário. Então, isso tem que ser estudado. Eu acho que já caiu por terra informações daqueles professores mais retrógrados que estão em faculdade que são contrários a isso. A gente vê mudanças no Conselho Federal de Odonto que foram a favor de algumas características do marketing digital. Então, é necessário. Propósito. Propósito é algo necessário, acredito, pelo que a gente acaba lendo, para dar um norte, para ajudar a conduzir suas metas, atingir seus sonhos. Então eu sei que cada um tem o seu, alguns de forma semelhante, outros mais nem tanto, mas defina o que você quer fazer da sua vida. Porque se você não tiver um propósito, seu consultório não tem propósito. É verdade. Quem não tem propósito não tem vida, apenas sobrevive. Sobrevive, vegeta. E por fim, para fechar 10 tópicos,
conhecimentos de gestão. Porque como é que você quer conduzir o seu consultório sem saber liderar, gerenciar contas, gerenciar o administrativo? Às vezes você não vai fazer isso porque você é um executor e tem um administrador, mas às vezes você faz mais de um papel, como o meu caso, e não é fácil, porque a gente tem que lidar com pessoas e lidar também... Mas hoje só ter um executor não é o suficiente, né? Não. Você precisa saber. Com Pelo menos certeza. identificar se o executor está realizando a tarefa da forma adequada. Isso tudo é necessário e podem ser tópicos aí lá no futuro. O que eu deixo de recado final é: isso tudo que a gente falou hoje é um treinamento árduo e diário. Árduo para alguns que não estão habituados, para outros talvez já mais tranquilo. E que vocês precisam estar o tempo todo colocando em prática, como a gente tenta. Nem todas as vezes a gente tem sucesso nisso, mas a gente tem que ficar praticando até chegar a um nível de aperfeiçoamento que a gente possa dizer: poxa, realmente agora comparado com o meu consultório de tempos atrás, eu estou melhor. Então, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado, Dani, por estar conosco mais uma vez. E deixo aqui Dani para finalizar, já que ela começa, ela finaliza. Eu adoro, porque você sabe, eu tenho um propósito, né? Vida, sorriso de doutor Tiago. Ela adquiriu um novo propósito. Meu propósito de vida 2020. Malévola. Por favor, eu quero essa equipe aqui trabalhando. Rafael, antes e depois, por favor. Esse podcast também merece. Bom, agora falando sério, eu quero agradecer a todos vocês, o feedback. Lembrando que você pode fazer o print, pode estar compartilhando lá no Instagram da gente, o nosso querido Dr. Tiago _BMF, danielferreira.tv. Compartilhe esse feedback, o que você está achando do podcast, o que você gostaria também de acompanhar nessa Com plataforma, certeza. né, Tiago? Uhum. Pode colocar os recadinhos lá no direct dele também, ele ouve, ele lê, ele acompanha tudo. Tem uma equipe realmente por trás, né, que fala disso. A equipe é muito engajada, de estar junto, de acompanhar o que você traz também de necessidade. O que você quer saber? A gente está aqui para contar, para compartilhar e aprender junto, que faz toda a diferença. Com certeza. Tragam o feedback de vocês, que é muito importante pra gente. Então, até a próxima, né? Até o nosso próximo episódio. Bem-vindo sempre ao Odontologia Podcast com o Dr. Tiago Santana. Tchau, gente.